Bom dia, eu sou Pedro Nogueira, residente do segundo ano de neurocirurgia do Hospital das Clínicas da Unicamp, e hoje vou apresentar a aula de ependimoma. O ependimoma são tumores neuroepiteliais derivados das células ependimárias. As células ependimárias têm a função de, são células da glia, da micróglia, e têm a função de produção de líquor nos ventrículos, revestem a parede dos ventrículos e também tem a função de limpeza do sistema nervoso central. Elas estão presentes nos ventrículos cerebrais, em todos eles, revestidos. Reveste também o canal central da medula. E outra topografia que esses tumores podem surgir é quando há uma falha de migração na formação embrionária dos ventrículos do canal central da medula. E existem algumas células dessas quiescentes em meio ao parênquima cerebral, que seria o cortical rest. A epidemiologia desses tumores, as revisões sistemáticas que eu usei como exemplo, eles usavam os Estados Unidos como referência. Tem uma epidemiologia de 0,29 a 0,6 para cada 100 mil habitantes. De 1,6 a 1,8% de todos os tumores primários são nervoso central, sendo muito mais comum em crianças, 5,2%, menos comum em adultos, 4%, e uma relação quanto ao gênero, quanto ao sexo, de homens para mulheres é de 1,3 versus 1 para mulher. A topografia desses tumores tem uma grande relação com a faixa etária que eles incidem. A grande maioria, majoritariamente, dos tumores ependimomas em crianças ocorrem no espaço intracraniano, já nos adultos, no intramedular. Mais à frente, quando a gente for falar de tratamento, isso é visível que é tão pouco frequente o acometimento intracraniano em adultos que não existe nenhuma evidência robusta ainda em qual a terapia é de escolha. Então, sempre que for falar de tratamento para ependimoma intracraniano em adultos, todas as evidências são feitas de tabela do tratamento usado nas crianças. A Organização Mundial da Saúde, WHO, ele gradua os ependimomas. Primeiro que existe uma nova classificação, que foi feita em 2021, que antigamente eles usavam apenas características histológicas para classificar os tumores. Nessa nova classificação, eles fizeram uma combinação de características histológicas com características moleculares. Esses tumores são divididos em 9 tipos. Esses tipos são separados de acordo com a topografia que eles surgem. Existem os tumores intracranianos supratentoriais, os infratentoriais ou de fossos posteriores e os medulares. E a WHO classifica em 3 graus de tumores: RU1, RU2 e RU3. Para ficar mais didático, basicamente os subependimomas são todos os tumores RU1. Eles podem surgir em qualquer que seja a topografia, seja supra, infratentorial ou medular. Já no ependimoma medular, existe o mixopapilar ependimoma e o MYCN amplified. Já nos fossos posteriores, eles dividem em fóssil posterior grupo A e fóssil posterior grupo B. E nos supratentoriais, tem esses dois diferentes, o C11ORF95 Fusion Positive e o YAP1 Fusion Positive. Todos eles são classificados em grade 2 ou 3, exceto pelos subependimomas, que são RU1, e o mixopapilar ependimoma, que é o medular, RU2. Os subependimomas antigamente eram chamados de astrostomas subependimários, uma nomenclatura antiga. Como eu falei anteriormente, eles são o grau 1 da classificação de RU. Tá? Eles podem surgir em qualquer topografia e são os tumores mais indolentes, assintomáticos. Geralmente o achado é incidental ao exame de imagem. Eles têm um excelente prognóstico, é o melhor prognóstico de todos os tumores ependimários. Os supratentoriais têm o ZTA Fusion Positive,
A maioria desses tumores supratentoriais ocorre principalmente em crianças e adultos e tem um pior prognóstico. O YAP1, ele é menos comum, ocorre em crianças mais jovens e tem o melhor prognóstico. O melhor prognóstico. Os tumores de fósforo posterior ou infratentoriais são divididos em tipo A e tipo B. Eles são classificados em tipo A e tipo B de acordo com a trimetilação H3K27 da estona, sendo que no perfil A tem uma baixa concentração dessa estona e no perfil B tem uma alta concentração. No perfil A, ocorre principalmente em crianças menores de 1 ano e crianças um pouco mais velhas, e tem um pior prognóstico. Já no perfil B, ocorre principalmente em adultos e adolescentes e tem um melhor prognóstico. É importante lembrar que esses tumores, os ependimomas fóssil posterior, são a maioria dos ependimomas. Tá? Eles são de 50% a 75% de ocorrência. Principalmente ocorrem no quarto ventrículo, 58%, e o restante, 42%, são dos ventrículos laterais e terceiro ventrículo. O ependimoma medular é classificado em ependimoma clássico e mixo papilar e MYCN amplified. O primeiro grupo ocorre principalmente em adultos, tá? Os medulares, no total, ocorrem principalmente em adultos, mas esses grupos de cima é muito raro de ocorrer em crianças, e ele tem um melhor prognóstico. Já o MYCN amplified é bem mais raro, muito agressivo, acontece em adolescentes e adultos jovens. Ele é classificado à parte na questão do tratamento, porque eles são agressivos a um ponto de que até hoje não se há uma evidência robusta em como uma forma definida de se tratar esses tumores. Na neuroimagem, nós temos dois principais exames: a tomografia de crânio, tomografia computadorizada de crânio. A gente consegue ver uma lesão isodensa na TC não contrastada. Na TC contrastada tem uma heterogênea captação de contraste. Esse exame também é muito bom para a gente avaliar o padrão de calcificação dessas lesões, sendo que 40% a 80% delas são calcificadas. E é frequente o sangramento intratumoral, ou hemorragia intratumoral desses tumores. Então, na tomografia, a gente consegue ver o nível sangue fluido. A tomografia é essa imagem presente à esquerda e à direita seria uma ressonância de crânio, que é o exame padrão ouro para esses tumores. Na ressonância magnética de crânio, esses tumores têm dois tipos de apresentação, dois tipos de densidade, não densidade, Sinal. não é sinal, não é, é como se fosse textura, eu esqueci a palavra agora. Sendo que a lesão, a textura de lesão sólida, ela tem um sinal isodenso ou hipotenso em T1 e um hipersinal em T2. Já a lesão misto sólida cística, ela é semelhante ao líquor, tanto em T1 quanto em T2. Ou seja, ela fica mais preta e hipodensa em T1 e fica mais branca ou hiperintensa em T2. É muito comum a gente ver uma heterogeneidade de sinal, tá? Ou podem ocorrer hipersinais em T1, que são os focos hemorrágicos, ou hipossinal em SWI, que demonstra sinais de calcificação. Além disso, nas imagens pós-gadolinho, eles têm um padrão de captação variado de contraste, muito semelhante à TC contrastada também. Ainda na ressonância magnética, a gente consegue ver que o padrão de difusão ele ajuda a fazer um diagnóstico diferencial de outros tumores intraventriculares, como os astrostomas pilocísticos de meduloblastomas. E a perfusão dessa lesão é bem aumentada, como vocês podem ver nessa imagem de legenda, imagem superior direita. Ainda na ressonância magnética, na espectroscopia, a gente consegue identificar um pico de colina muito elevado e uma redução do N-acetil-aspartato.
Já nos tumores medulares, na ressonância magnética, a gente vê muito frequentemente uma formação cística, iso-hipointensa, tanto em T1 quanto em T2, contornos de hemosiderina, que também podem ser relacionados ao sangramento intratumoral, e tem uma frequente associação com seringomelia. Os R1s, que talvez não saibam o que seja seringomelia, é basicamente um distúrbio de fluxo licórico ocorrente no canal medular. Dá para fazer uma correlação da seringomelia com uma hidrocefalia obstrutiva no crânio. Qualquer coisa que atrapalhe esse fluxo licórico no canal medular pode causar seringomelia. Esses tumores nascem justamente no canal medular, né, na parede de revestimento do canal medular. Então, eles nascem para dentro do tumor do canal medular, obstruindo esse canal. Então, aqui na imagem à esquerda, na A, na B e na C, a gente tem uma sequência em T2, na B em T1, e na C uma T1 com contraste. A gente consegue ver uma parte do tumor aqui mais com hiperintensidade de sinal. E acima e abaixo a gente consegue ver essa obstrução do fluxo líquido, que seria a sinomelia. E aqui na imagem da direita, a gente consegue ver uma sequência T1 com contraste, que a gente vê o tumor muito bem impregnado, essa parte sólida, e essa parte cística, acima e abaixo, não impregna o contraste. Quanto à vigilância desses tumores, é muito útil para fazer um diagnóstico de recorrência precoce em pacientes assintomáticos. Nessas revisões, eles usam esses dois termos, seriam progression-free survival e overall survival. Progression-free survival é basicamente quanto tempo a pessoa consegue sobreviver sem reincidência do tumor após o tratamento. E overall survival é quanto tempo a pessoa consegue sobreviver após o tratamento. Então, essa vigilância, a gente percebe que, basicamente, dentro dos 3 primeiros anos ocorre uma reincidência do tumor. Mas, mesmo com essa vigilância, essa sobrevida após o tratamento ainda assim é limitada. Não há nenhuma definição em quão frequente deve ser ou por quanto tempo deve ser feita essa vigilância após o tratamento. Mas é certo de que muitos desses tumores recorrem mesmo um longo tempo depois do tratamento. Décadas após, os tumores podem recorrer ainda. Então, é sugerido que essa vigilância seja feita por um bom tempo após o tratamento iniciado desses tumores. O tratamento também é dividido em intracraniano em crianças, intracraniano em adultos, os medulares, no geral, e quando há uma recorrência desses tumores. Já no tratamento desse ependioma intracraniano em crianças, a Gross Total Resection, que é a ressecção máxima desses tumores, é terapia de escolha. Ela dá um overall survival de 70% em 5 anos. Isso é um dado de uma revisão sistemática, eles compilaram vários outros estudos e fizeram esse cálculo. Mas nesse trial da Children's Oncology Group, perceberam que essa GTR, impedimas supratentoriais RU2, dá um progression-free survival em 5 anos de 61,4% e um overall survival de 100% nas crianças em 5 anos. Ou seja, o tratamento com GTR em ependimas intracranianos em crianças, nesse trial, deu uma taxa de sobrevida de todos os pacientes nesse período. Já nos infratentoriais, é preconizado que seja feita uma ressecção subtotal ou que sejam feitos 2 tempos cirúrgicos, justamente pela localização dessa lesão. Uma localização perto de estruturas muito nobres, que uma ressecção total, uma gross total resection, poderiam trazer altos riscos de sequela, principalmente quando essas lesões surgem no teto ou na parede lateral do quarto ventrículo. Quanto à terapia adjuvância, a radioterapia é de escolha para a terapia pós-operatória, sendo que a escolha da dose dessa radioterapia é feita de acordo com 3 pontos. De acordo com o Hu grading, né, o grau desse tumor, de acordo com a escala de Hu, a idade em que ocorre esses tumores, o tratamento, você tem um corte de 3 anos. Crianças abaixo de 3 anos, a dose de radioterapia é muito inferior à dose das crianças usadas acima de 3 anos.
e os status neurológicos prévios desse paciente. Sendo que a radiocirurgia é considerada muito mais segura do que a radioterapia convencional, quanto a efeitos colaterais, mas ela tem o mesmo desfecho em relação à radioterapia convencional. Eles traziam também a proton therapy, ou terapia com próton, que apresentam que tem um excelente resultado como terapia de radioterapia nessas crianças, apesar de ter uma menor toxicidade, sendo muito menos frequente disfunção cognitiva, perda auditiva e déficit neuroendocrinológicos. A quimioterapia, como terapia adjuvante, ainda é muito controversa e ela tem uma baixa resposta, cerca de 40 a 50%. O tratamento do ependimoma intracraniano em adultos tem a terapia de escolha, como a ressecção total com radioterapia pós-operatória, sendo o padrão ouro. Sempre se deve fazer radioterapia dos tumores anaplásicos, RU3, os tumores RU2, em que são feita a gross total resection. Se no RU2 foi feita uma ressecção subtotal, essa terapia adjuvante é controversa. E nos adultos, raramente ou nunca se faz a quimioterapia como terapia adjuvante. Aqui alguns pontos importantes em relação ao tratamento. Nos supratentoriais YAP1, eles são tumores passíveis de observação após uma ressecção total. Eles não demandam nenhuma adjuvância. Nos tumores de fossa posterior tipo B, após o tratamento de ressecção total, existe uma possibilidade de desescalonar a radioterapia adjuvante, de acordo com a resposta do paciente. E no perfil A, sempre se deve fazer adjuvância com radioterapia. Já no tratamento do ependimoma intracraniano recorrente, quando se já foi feito o diagnóstico, quando já se foi feito o tratamento de uma primeira lesão e ele ainda assim recorre, a gente percebe que esse período de recorrência geralmente é dentro do segundo ou terceiro ano após o tratamento. Recorrência tardia é incomum, é comum. É menos frequente do que nesse período de 2 a 3 anos, mas ainda assim é comum. Não há nenhum consenso quanto à terapia de escolha para esses tumores recorrentes, mas está sendo feita um novo estudo com essa terapia celular CAR-T, que ainda tem tido uma boa resposta, mas não há nenhuma evidência robusta ainda para se definir como uma terapia de escolha. E o marcador de melhor desfecho nesses tumores recorrentes é a extensão da ressecção. Quanto maior a extensão da ressecção, melhor o desfecho do paciente. Tá? Pode ser feito também um novo ciclo de radioterapia adjuvante. Ele tem um grande benefício para crianças e adultos, sendo que de escolha seria feito ou radiocirurgia ou terapia com próton. A radioterapia convencional não tem benefício algum nesses tumores recorrentes. A quimioterapia adjuvante seria feita apenas em adultos, quando já foram feitas todas as terapias locais, cirurgia ou radioterapia, e ainda assim o tumor foi refratário a esses tratamentos. O tratamento do ependimoma medular, ele tem um melhor desfecho em relação ao astrostoma medular. Em base, é feito também a gross total resection, a ressecção máxima da lesão, sempre se tentando se fazer essa ressecção em bloco, sem violar a cápsula tumoral. Porque dessa forma, em relação à ressecção fragmentada, ela oferece o menor risco de recorrência de disseminação licórica do tumor. Tem um bom desfecho funcional caso o tamanho do tumor seja pequeno e o status neurológico prévio do paciente seja bom. Ou seja, o desfecho funcional está diretamente relacionado ao tamanho do tumor e à funcionalidade do paciente prévia ao tratamento. A radioterapia adjuvante deve ser feita sempre se a ressecção desse tumores for subtotal. Caso seja uma ressecção completa, ela pode ser descartada ou desconsiderada. Essas foram as referências que eu usei, esses dois artigos de baixo e o UpToDate.